Bom dia! Bom dia! Começando mais um devocional, mais um dia na presença do Senhor. Como você está? Como está começando o seu sábado? Olha, eu gostaria de começar hoje esse devocional com essa canção que me surpreendeu hoje. Gostaria que você fechasse os teus olhos e entregasse para o Senhor o seu melhor. Entregue para o Senhor o seu melhor. O que você tem de melhor hoje para entregar ao Senhor? Talvez seja a sua voz, talvez seja o teu coração ardendo em chamas, talvez seja a sua força. Louve ao Senhor, deixa Ele envolver o teu coração nesse momento, deixa Ele te levar a uma atmosfera diferente, ao sobrenatural. E diga: Senhor, eu me entrego a Ti. Quero entregar o meu melhor a Ti, ó Deus. Pela manhã Tu tens minha voz, pela manhã Tu tens meu coração em chamas outra vez. Que maravilhoso! Que maravilhoso, que maravilhoso sentir a presença do Senhor. Não há outro que mereça a nossa adoração, não há outro Deus, não há outro no céu, na terra, embaixo da terra, não há. Ele é o nosso amado, Ele é Jesus, o nosso amigo, aquele que está sempre presente nas nossas vidas, aquele que sempre supre as nossas necessidades, aquele que sempre cura as nossas feridas. Não há, Jesus, não há, Senhor. E com essa paz, com esse mesmo Espírito, eu gostaria de convidar a você a começar esse devocional hoje, a entregar o seu melhor para Jesus. Hoje, dia 8 de fevereiro de 2025, a nossa agenda com propósito hoje tem um versículo da Bíblia que vai falar poderosamente aos nossos corações. Abra sua Bíblia para ler a palavra do Senhor e se alimentar dela. Essa canção hoje, eu conheci essa canção. E essa canção, ela traz uma paz, traz algo diferente para as nossas vidas. Nos convida a entregar a nossa alma, o nosso coração, o nosso melhor para Deus. E eu te convido hoje, entregue o seu melhor para o Senhor. Hoje o nosso versículo chave da agenda com propósito se encontra em Hebreus 11:1. E hoje nós vamos falar sobre a fé. O que é a fé? O que é a fé? Será que nós estamos tendo realmente uma fé ativada, uma fé avivada? E Hebreus 11, do 1 ao 3, o título dele aqui na minha Bíblia é A Natureza da Fé. E nós vamos ler do 1 ao 3, que diz assim: Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Olha que tremendo, que maravilhoso é a gente entender o que é a fé. Todos nós precisamos de fé. Todos nós temos fé, porque se nós não tivéssemos fé, nós não sairíamos nem da nossa casa.
né? Até aquele que é ateu, até aquele que não crê, ele tem fé. Porque ele tem fé que ele vai chegar em outro lugar. E a fé é isso. A fé é a certeza de que vamos receber aquilo que esperamos. E é a prova de que existem coisas que não podemos ver. Quando nós cremos em Deus, quando nós começamos a ter fé em Jesus, nós cremos num Deus vivo, um Deus que veio nessa terra, que morreu, que ressuscitou, que fez grandes coisas, grandes milagres. E nós cremos que esse Deus é o Deus que está sempre conosco. Quando o véu foi rasgado, a presença do Senhor, que era limitada ali naquele tabernáculo, né? No Santíssimo Lugar, onde estava coberto com uma cortina grossa, agora está aqui, está aí. Essa presença. E é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso poder sentir a presença maravilhosa de Jesus, sentir a presença desse Deus tão tremendo, que invade o nosso coração de uma maneira tão maravilhosa, tão tremenda, e que vai alimentando essa fome, essa sede de Deus. Até aqueles que não acreditam, né, que Jesus veio na Terra, né, que Deus em forma de homem veio na Terra, ele tem que ler na história antes de Cristo e depois de Cristo. O ateu, ele tem que viver o antes de Cristo e o depois de Cristo. Ele tem que viver isso na história. Ele tem que ver que hoje nós estamos vivendo depois de Cristo. Que houve uma revolução, houve algo que transformou a história da humanidade. Sendo ateu ou não, sendo cristão ou não, você tem que viver o depois de Cristo. Você tem que viver isso. Porque ficou na história. Como algo que não existiu possa fazer uma transformação tão tremenda. Quero trazer isso hoje aqui para alimentar a tua fé e a minha fé. Como algo que não existiu pôde ter mudado tanto, porque hoje, gente, nós temos a facilidade de ter um telefone, de ter uma câmera, que a gente pode subir vídeos nas redes sociais, informações. Mas antigamente não. E por que houve essa mudança? Por que houve essa transformação antes de Cristo e depois de Cristo? Nós temos que perceber que não foi uma mudança por mudar, mas foi uma transformação. Foi algo sobrenatural que houve nessa terra e que fez uma revolução que mudou a história da humanidade. Eu quero convidar a você, né, a ir lá para João 11, nós vamos ver aí algo incrível que Jesus fez, que foi a ressurreição de Lázaro, né? Houve aquele momento de tristeza, aquele momento de morte, onde Lázaro veio a falecer, a família ficou triste, a família ficou desesperada. E Jesus, o que ele diz no versículo 4? Quando as pessoas falam para ele, Senhor, Lázaro, aquele quem tu amas, está morto, morreu, está enfermo. E Jesus recebe a notícia e diz assim: essa enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Olha que tremendo. Olha que tremendo, porque tem momentos da nossa vida
que nós não entendemos. Mas o Senhor, ele fala aqui que não é para morte, mas é para glorificar o nome de Deus. É para a glória de Deus. Muitas das vezes passamos por dificuldades, passamos por momentos difíceis, desafiadores, e não entendemos que este momento é para a glória de Deus. É para ser glorificado. É para glorificar a Deus. Só que as pessoas aqui, elas não entendiam o que Jesus falava. Elas não entendiam, elas estavam perturbadas no seu coração, estavam entristecidas. Porque Lázaro veio a falecer e Jesus apareceu aí 4 dias depois. Quando Jesus chegou, aí no versículo 17, diz que chegando Jesus encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. E às vezes existem situações em que pensamos, já são 4 dias de morte, já são 4 dias de dificuldade, e 4 dias intensos, 4 dias onde não há solução mais, acabou a solução para o nosso problema. E Jesus diz, é para a glória de Deus. Ai, é maravilhoso, é para a glória de Deus. Essa dificuldade, essa luta, esse desafio, essa morte é para a glória de Deus. Ah, gente, Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Eu não costumo ir em velórios, né? Graças a Deus, assim. Eu não fui ainda. Nem aqui, lá no Brasil, quando eu fui muito pequena, então não lembro bem como é. E hoje eu conversando com a minha pastora, e nós conversamos e nós falamos sobre isso, sobre essa morte, né? Sobre o velório. O que é estar no velório? E eu fiquei assim, eu falei, meu Deus, como pode isso? A pessoa chegar no velório com um violão e começar a cantar ao Senhor? Ela falou comigo, no meu velório eu quero hino de fogo. Eu quero alegria, porque ali é um momento de sabedoria. É um momento onde você olha para aquela pessoa que está ali deitada e fala, poderia ser eu. Vai chegar o meu momento. Porque nós aqui na Terra, nós somos passageiros. Passageiros. E muitas das vezes não entendemos o porquê de canções em velórios, né? Mas é porque está começando uma nova vida. Porque a pessoa passou daqui e foi chamada por Jesus para viver o eterno com Ele. Ai, gente. Quando aqui Marta disse, aqui no versículo 21, fala, Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. E Jesus lhe disse, teu irmão há de ressurgir. E ela disse, eu sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. E Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não estava falando para ela de uma morte terrena. Jesus estava falando para ela de uma vida eterna, de uma vida sobrenatural. Oh, meu Deus. Jesus estava dizendo para ela que aquela morte terrena, aquilo ali era simplesmente para a glória de Deus, aquilo ali era simplesmente um ato em que Deus iria ser glorificado. E Jesus diz, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo que vive, que crê em mim, não morrerá eternamente. O morrer eternamente, Jesus já estava falando de uma morte eterna. O que preocupava Jesus aqui não era a morte física.
Porque ele sabia que ele ia estar com Lázaro na eternidade. Jesus, ele não via do jeito que nós vemos. A visão de Jesus era muito mais além. E Jesus estava passando isso para Marta. Jesus estava passando isso para as pessoas que estavam ao redor dele. Crê em mim. Crê em mim. Estava falando para aquele povo, tenha fé. E Marta pensando, não, eu sei que no último dia ele há de ressurgir. E Jesus ali disse, eu sou a ressurreição. Ou seja, eu tenho o poder de fazer ele voltar. E aí depois ele fala sobre uma morte eterna. Ele fala, aquele que crê em mim não morrerá eternamente. E essa é a nossa fé. A nossa fé é que existe vida após a morte terrena. Existe vida e morte após a morte terrena. Porque todo aquele que crê em Jesus, esse não morrerá eternamente. Ainda que nós passamos desta terra, nós sabemos que nós temos uma vida eterna com Jesus. Mas aqueles que não creem, aqueles que forem rebeldes, aqueles que buscarem outro caminho, eles vão para a morte eterna. Mas hoje eu quero trazer para vocês aqui sobre a fé. A fé. A fé, porque Jesus fala que todo aquele que crê em mim não morrerá, mas viverá eternamente. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, ou seja, temos que crer, temos que ter fé. Se voltamos lá em Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, fala, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Lázaro ressurgiu. Lázaro voltou a viver ali naquele momento. Porque Jesus o ressuscitou. Mas Lázaro hoje não está entre nós. Lázaro já não está entre nós. Mas ele está vivo com Jesus. Ele está. Porque aqui diz que não morrerá eternamente. Nós alcançaremos a vida eterna. A vida eterna. E aí no versículo 6 fala que sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Olha que legal aí o versículo 35 do capítulo 10 de Hebreus, que diz assim: não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. A nossa fé, ela tem uma recompensa. A nossa fé, ela tem uma recompensa. Eu lembro que quando eu trabalhava no salão, tinha um rapaz que falava para mim, as pessoas às vezes ficam perguntando, e é muito raro, né? Assim, raro assim, é incrível, né? Onde Jesus esteve por aqui perto, onde vários profetas estiveram por aqui, e um lugar muito mais difícil do evangelho chegar aos corações deles. E ele falou para mim, as pessoas acham estranho eu falar de Jesus, as pessoas, ele é espanhol, e acha estranho, acha difícil a gente falar de Jesus, a gente acreditar, mas o que eu perco com isso? Se eu morrer e for realmente verdade tudo isso, o que eu perco? Nada, apenas ganho. Apenas ganho. Mas e se eu não crer? Eu vou perder tudo. Eu vou perder a minha vida eterna. Então, mais vale eu crer, mesmo se as pessoas pensam que está errado, do que eu não crer e alcançar a morte eterna. Então, crer em algo, a fé, ela move montanhas. E hoje em dia nós escutamos muito falar nisso. Nós escutamos muito falar sobre a mente, que a mente, os pensamentos atraem, né, os pensamentos positivos, os pensamentos bons atraem coisas boas, mas isso não são coisas de homens. A Bíblia diz sobre isso. A Bíblia diz sobre isso. Em Provérbios fala que os pensamentos
Eles acabam se tornando atitudes, aquilo que você deseja, aquilo que você almeja dentro de você. Aquilo que você deseja, aquilo pode acontecer. Só que nós temos que crer. Nós temos que crer. Não adianta falar somente da boca para fora sobre a nossa fé. Ou não adianta nós querermos esconder a nossa fé. Né? A gente já ouviu falar muito sobre os crentes espias, né? Não adianta a gente querer esconder a nossa fé. Mas nós devemos colocá-la em prática. A fé é esperar aquilo, é crer que você vai receber aquilo que você espera. É você ter tanta fé que parece que você já está com aquilo nas mãos. E a fé, ela traz uma recompensa. Aqueles que buscam a fé, aqueles que buscam aumentar a fé, ela tem uma recompensa. Então, quantas das vezes, às vezes situações fazem com que a nossa intimidade com Deus possa até esfriar, possa até ser abalada, porque nós estamos buscando no lugar errado. Porque nós estamos buscando no lugar errado. Quando algo ao nosso redor abala a nossa fé, esfria a nossa fé, a nossa intimidade com Deus, é hora de rever a situação. Rever a situação e ver onde está o erro. E voltar outra vez a tomar a rota de novo, para não perder a fé, mas aumentar a nossa fé. Aumentar a nossa fé. No versículo 39 do capítulo 10 de Hebreus, aí nós vemos: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Não é retroceder, não é deixar as coisas do mundo esfriarem a nossa fé. Não é deixar a incredulidade entrar dentro do nosso coração. Não é retroceder à perdição. Mas é pela fé, é continuar pela fé perseverando. É continuar pela fé, crendo na salvação da nossa alma, na vida eterna, na conservação da alma, como diz aqui. Oh, meu Deus! Deus é maravilhoso. Quando ele fala aqui no versículo 3, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, é não crer no que o homem fala, mas é crer num Deus todo-poderoso, que com uma palavra ele formou o universo. Não foi Big Bang, não foi um Big Bang, mas foi a palavra de Deus. Então, assim, nós devemos cada dia... Como eu vou aumentar a minha fé? Como eu posso aumentar a minha fé? A Bíblia diz que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E é aqui que nós fortalecemos a nossa fé. É aqui que nós fortalecemos a nossa fé. Aumentamos a nossa fé. Lendo o que Jesus fez, o que Deus fez e o que Ele fará e o que Ele tem feito nas nossas vidas. Isso é fé. Todo aquele que crê em Jesus não morrerá, mas terá a vida eterna. Sua fé está sendo abalada? Talvez circunstâncias da vida tenham abalado a sua fé, tenham esfriado a tua fé. Fortaleça a tua fé. Fortaleça a tua fé. Ai, mas eu não consigo ler. Eu não consigo pegar a Bíblia e ler. Põe um áudio. Põe a Bíblia no áudio. Põe uma pregação no YouTube. Assista um devocional pela manhã. E comece a ouvir um louvor.
e comece a sentir o fogo dele outra vez aquecer o teu coração. Sinta isso. Jesus estava falando de vida em um momento de morte, em um momento de dor, de choro. Jesus estava falando de vida e é isso que ele está dando para nós. A fé, ela está para alcançarmos a vida eterna. E é isso que Jesus quer mostrar para as nossas vidas. Quer que alcancemos a vida eterna. Que possamos um dia nos encontrar com Ele, regozijar no Senhor. Esse é o nosso presente, a nossa recompensa, o nosso galardão. Que o Senhor nos envolva, que o Senhor nos encha com a sua presença, que possamos ser envolvidos no Espírito Santo, ser cheios de Deus, que a nossa fé ela possa ser fortalecida a cada dia, que o Senhor possa nos conduzir a lugares altos. Oh Deus, nós louvamos e engrandecemos o Teu nome, Jesus. Porque Tu és poderoso, Tu és um Deus de poder, Tu és um Deus soberano, Tu és aquele, Senhor, que não nos abandona, que está sempre conosco. Nós cremos e confiamos na Tua palavra, Senhor. Aumenta a nossa fé, aumenta a nossa confiança, Senhor. Em nome de Jesus. Prepara, Deus, algo diferente esse final de semana para as nossas vidas. Encha-nos, Pai, com mais e mais de Ti. Nós te pedimos, nós te louvamos e te engrandecemos, Papai, para todo sempre. Deus abençoe a sua vida. Que a nossa fé possa estar fortalecida a cada dia no Senhor. Que o Senhor te guarde, que o Senhor te abençoe e te dê um dia próspero e abundante. Em nome de Jesus. Um grande beijo. Amanhã estamos aqui para mais um devocional. Deus abençoe a sua vida.